será que se eu instalar dois fãs R12 Pro no Water Cooler Dark Flash Twister DX240 vai melhorar o desempenho no resfriamento e consequentemente baixar as temperaturas do processador? Ficou curioso? Então fica aí que nesse vídeo eu vou fazer a instalação desses fãs no WC e fazer os testes de estresse no processador de antes e depois. Então sem mais lenga-lenga, bora pro vídeo. Fala pessoal, beleza? Serjão na área, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos ao canal PBG Tech. E hoje nós vamos fazer um teste para ver se a gente consegue melhorar o desempenho desse carinha aqui, ó, o Twister DX240 da Dark Flash. Somente trocando os dois fãs que acompanham o WC por dois desses aqui, ó, os queridinhos do Brasil, reis do custo-benefício, os fãs R12 Pro da Aigo. Inclusive, para quem não conhece esses fãs aqui, a gente tem vídeo de unboxing e review deles completinho aqui no canal. E também tem vídeo de unboxing e instalação do Twister DX240. Eu vou deixar aqui nos cards todos os vídeos para vocês assistirem lá depois. Bom pessoal, eu peguei esse kit aqui com 3 fãs lá no AliExpress, inclusive eu vou deixar o link do anúncio aí na descrição do vídeo, e foi para produzir um vídeo sobre RGB, que logo mais vai estar disponível aqui no canal também. Mas eu já tenho 9 fãs desses instalados no meu gabinete, tá? Então para não ficar aqui sem uso, como a maioria das especificações dele, no geral, são melhores do que as especificações dos fãs que vêm junto com o WC, eu resolvi instalar e testar nos dois cenários. E se eu tiver um ganho de desempenho com os R12 Pro da Aigo, eu já saí no lucro. Então será que a gente realmente vai ter uma melhora de desempenho? Ou vai ser trocar 6 por meia dúzia? Não sei. Vamos lá, instalar elas no radiador e na sequência fazer os testes e analisar os resultados para descobrir. Bom pessoal, já estou aqui com o gabinete aberto e deixa eu explicar rapidinho para vocês como eu vou fazer a conexão desses fãs aqui. Aqui nos fãs, tanto nos do WC quanto nos R12 Pro, a gente tem esses dois conectores. Um PWM de 12 volts e 4 pinos, que tem a função de energizar os fãs e fazer o controle de velocidade de rotação, e um ARGB de 5 volts e 3 pinos, que energiza os LEDs RGB, certo? Nesse setup tem uma controladora P1A da Comum, que está aqui no cantinho atrás da placa de vídeo, ó, e que também tem vídeo de unboxing e testes aqui no canal. E que tem 8 portas PWM e 10 RGB. E nela estão conectados todos os fãs do gabinete, esse suporte de GPU também da Comum, que também tem vídeo completão aqui no canal, e mais 3 fitas LED RGB de 30 centímetros cada que ficam escondidas aqui atrás da moldura da tampa e que iluminam o setup de frente. Então, além de todas as conexões RGB, as conexões PWM dos fãs também estão ligadas nessa controladora, tá? Com exceção dos PWMs dessas duas fãs aqui do WC, que estão ligados nesse hub aqui, que vem no kit do DX240 e que está conectado aqui, ó, direto na porta CPU fan da placa-mãe. E por que eu não conecto esses PWMs na controladora também? Bom, no meu caso tem 2 motivos. O primeiro é a organização. Como o WC está na parte de cima do gabinete e a controladora está aqui na frente, na parte de baixo, seriam mais 2 cabos cruzando o gabinete de ponta a ponta e ainda saindo aqui na frente. E como as conexões CPU-fan ficam aqui na parte de cima da placa, bem próximas do WC, eu posso deixar o hub escondido aqui nessa parte de cima, que tem bastante espaço para acomodar cabos, e só puxar a ponta do cabo para conectar aqui, direto na placa-mãe. E o segundo motivo, que é o mais importante, é que conectando os fãs do WC em uma porta PWM diferente dos fãs do gabinete, eu separo elas no sistema. Ou seja, eu consigo criar curvas de fãs distintas para os fãs do gabinete e para os fãs do WC. E além disso, o sensor de temperatura das conexões CPU-fan são muito mais precisos que outras conexões de fãs. Inclusive, a orientação dos manuais das placas-mãe é que as bombas e as fãs de water cooler e também os fãs de air coolers sejam sempre conectados nas portas CPU-fan. Então fica aí a dica, hein? Mas essa é a forma que eu faço, tá? Então se você quiser conectar tudo na controladora ou em outras conexões PWM para fãs, vai funcionar do mesmo jeito. Então fica aí a seu critério. Bom pessoal, então dito isso aí, agora bora para a instalação. Primeiro eu vou desparafusar os 2 fãs que estão instalados aqui no radiador. Agora eu vou desconectar os cabos PWM aqui do hubzinho. E pessoal, dá pra ver que tá bem sujinho aqui, ó.
com bastante poeira nas aletas aqui do radiador. Eu vou jogar um ventinho aqui, terminar de desconectar esses fãs lá na parte de trás e já volto para colocar os fãs novos. Bom, pessoal, já joguei um ar aqui no exaustor para tirar aquele excesso de poeira que estava aqui. Já estão posicionadas aqui as duas fãs Air 12 Pro da Aigo. Já fiz a conexão dos dois fãs em série, conectei aqui na nossa controladora da Kumon e já conectei os dois cabos PWM no hub PWM, que já está conectado aqui na entrada CPU fan da placa-mãe. Então agora vamos parafusar os dois fãs aqui no radiador e finalizar a instalação. Prontinho, pessoal, fãs devidamente instalados, conectados, instalação terminada, e agora vamos ligar o PC e ver se está tudo funcionando certinho e depois vamos para os testes. Mas antes, deixa eu aproveitar, pessoal, e primeiro agradecer de coração a todos os inscritos do canal pela força que estão dando aí pra gente, por todas as curtidas nos vídeos, todas as inscrições, os comentários, os compartilhamentos, enfim. Então, gratidão aí, família. E para você que ainda não é inscrito, nós ainda estamos na saga para chegar nos 1000 inscritos. Então, se você gostar desse vídeo ou se ele te ajudar de alguma forma, deixa aí aquele likezão pra gente e considera também se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, né? A gente já tá com bastante conteúdo bacana e toda semana tem coisa nova por aqui. Então vai ser um prazer te ter como parte dessa família que só cresce a cada dia. Bora lá! Bom, pessoal, o PC já tá ligado e eu já fiz os testes de estresse do processador com os fãs nativos do water cooler e também os testes com os fãs Air 12 Pro, que a gente acabou de instalar, e na sequência vou colocar os gráficos dos resultados comparativos para a gente conferir se tivemos ou não algum ganho. Mas antes, deixa eu explicar aqui para vocês como foram feitos os testes. Eles foram realizados em gabinete full tower aberto, resfriado por 9 fãs, dispostos entre frente, base e traseira, com temperatura interna variando entre 26 e 29 graus. E além disso, mantivemos a rotação máxima tanto dos fãs quanto da bomba do water cooler durante todos os testes, para podermos extrair o máximo de performance do water cooler. O setup utilizado para realizar os testes foi uma placa-mãe ASRock Steel Legend B550, um processador Ryzen 9 5900X, uma placa de vídeo Asus ROG Strix RTX 3070, kit com duas memórias XPG Spectrix D50 com frequências de 3600 MHz e 16 GB de capacidade, totalizando 32 GB em Dual Channel. E para fornecer energia, contamos com uma fonte XPG Core Reactor de 850 watts. E para os testes de estresse, utilizamos os softwares Cinebench R23 Teste CPU Multicore, CPU ID CPU-Z Teste de estresse e PESMark Performance Test Teste CPU Mark. E por fim, testamos em mais 4 jogos que exigem bastante do processador, que são Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Valhalla e Far Cry 6. E para monitorar as temperaturas durante os testes, utilizamos o software CPU ID HW Monitor. Começando a análise pelo gráfico das mínimas, vemos que os fãs originais do WC obtiveram no Cinebench R23 a temperatura de 39,9 graus contra 45,8 dos fãs Air 12 Pro, com diferença de 5,9 graus ou 15% entre eles. No CPU-Z, vemos 38,5 graus dos originais contra 42,9 dos Air 12 Pro, agora com diferença de 4,4 graus Celsius ou 11%. E por fim, vemos a maior diferença entre as temperaturas apontadas nos testes de mínimas, com o CPU Mark do Performance Test, sendo 37,5 graus para os originais contra 46,1 dos Air 12 Pro, perfazendo relevantes 8,6 graus ou 23% de diferença, demonstrando assim que nas mínimas, os fãs originais obtiveram desempenho na média 16% melhor do que os Air 12 Pro. Analisando agora o gráfico das máximas, podemos ver que as diferenças de temperatura diminuíram um pouco em comparação com as obtidas nas mínimas. Vemos que os fãs originais obtiveram no Cinebench R23 a temperatura de 60,5 graus contra 64,8 dos Air 12 Pro, com diferença de 4,3 graus ou 7%. No CPU-Z, vemos 59 graus dos originais contra 63,4 dos Air 12 Pro, com diferença de 4,4 graus Celsius ou 7%. E por fim, mantendo os resultados muito similares aos testes anteriores, o CPU Mark do PESMark apresenta 69,6 graus para os originais contra 75,3 dos Air 12 Pro, perfazendo assim 5,7 graus ou 8% de diferença. Então vamos agora para os gráficos dos testes em jogos.
Analisando os gráficos das mínimas, vemos uma situação invertida nos jogos. Aqui os fãs originais do WC obtiveram performance inferior aos fãs Air 12 Pro. No Red Dead Redemption 2, tivemos um empate técnico, com fãs originais atingindo a temperatura de 48,1 graus contra 48,8 graus dos fãs Air 12 Pro, com diferença de apenas 0,7 graus entre eles. No Assassin's Creed Odyssey, vemos a primeira inversão, sendo 54,6 graus dos originais contra 46,9 dos Air 12 Pro, agora com diferença de 7,7 graus Celsius ou 14% a favor dos Air 12 Pro. No Assassin's Creed Valhalla, continuamos com vitória dos Air 12 Pro, sendo 55,1 graus dos originais contra 47,8 dos Air 12 Pro, com diferença de 7,3 graus ou 13% a favor novamente dos Air 12 Pro. E por fim, vemos a maior diferença entre temperaturas apontadas nos testes de mínimas em jogos com Far Cry 6, sendo 58,5 graus para os originais contra 47,3 dos Air 12 Pro, perfazendo relevantes 11,2 graus ou 19% de diferença, mais uma vez a favor dos Air 12 Pro, demonstrando assim que nas mínimas dos jogos, os fãs Air 12 Pro obtiveram um desempenho na média 8% melhor que os originais. Mas agora nas máximas, o jogo muda novamente a favor dos fãs originais, e dessa vez com diferenças de temperatura realmente relevantes. No Red Dead Redemption 2, com os fãs originais, a temperatura do CPU chegou aos 61,3 graus, contra 68,3 graus dos Air 12 Pro, com diferença de 7 graus ou 11% entre eles. No Assassin's Creed Odyssey, tivemos 63,2 graus dos originais, contra 69,3 dos Air 12, com diferença de 6,1 graus ou 10% entre eles. No Assassin's Creed Valhalla, tivemos a maior diferença de temperaturas apresentadas entre todos os testes, sendo 59,4 graus dos originais contra 74,4 dos Air 12, uma diferença de 15 graus ou 25% a desfavor dos Air 12 Pro. E finalizando, vemos mais um caso razoável de diferença entre temperaturas com o Far Cry 6, onde o CPU bateu 64,8 graus com os fãs originais contra 76,8 graus com os Air 12 Pro, perfazendo 12 graus ou 19% de diferença, mais uma vez contra os Air 12 Pro. Bom, pessoal, depois de analisar esses gráficos, a gente pode concluir, pelo menos aqui no meu caso, que não valeu a pena trocar os fãs originais do Dark Flash Twister DX240 pelos fãs Aigo Air 12 Pro. Tudo bem que na média, com as diferenças de temperaturas entre 4 e 10 graus, a gente não teve grandes diferenças. Porém, em alguns casos, nos jogos, tivemos diferenças de até 15 graus, o que já é bastante relevante, principalmente levando-se em consideração o desgaste e a vida útil do processador, né? O interessante é que mesmo o Air 12 Pro sendo superior aos fãs originais na maioria das specs, o projeto e a maior capacidade máxima de rotação certamente privilegiaram os fãs originais do WC. E isso me leva a concluir que nem sempre um fã projetado para refrigeração de gabinetes, mesmo tendo especificações melhores, vai performar melhor que um fã que foi desenvolvido para refrigeração do water cooler, tá? E isso dá pra gente ver com muita clareza quando se compara os dois fãs juntos nas mãos. Os Air 12 Pro, apesar de terem boas specs, têm um projeto bem mais simplório que os fãs que vieram com WC, que são mais pesados, têm uma construção mais sólida, tanto na moldura quanto nas pás, tem um design diferenciado e no geral é muito mais robusto. Então é isso, pessoal, valeu muito a pena pela experiência, e apesar de esteticamente ter ficado legal, porque combinou mais com o setup, como o principal é sempre a performance, agora eu vou colocar os fãs originais de volta no WC, e depois eu vejo o que eu faço com esses Air 12 Pro que vão ficar sobrando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se quiserem saber mais sobre o water cooler da Dark Flash, ou os fãs Air 12 Pro da Aigo, eu tô deixando os vídeos sobre eles aqui do canal. E compartilhe aí com a gente a sua opinião ou as suas experiências nos comentários, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!